Sabe o que a gente precisa, Karina? Ah. A gente precisa de o maior crossover do cinema, que é 1408 versus 1303, o Apartamento do Mal. Nossa, é lindo. Ia ser Apartamentos não matam pessoas, apartamentos matam apartamentos. Olá pessoal, bem-vindos a Trecheira Violenta, eu sou o Osvaldo. Eu sou a Karina. E o filme da vez é 1408, um filme de terror psicológico e sobrenatural que foi baseado num conto do Stephen King. Ele foi lançado em 2007 e foi dirigido pelo sueco Michael Hafstrom, que depois foi dirigir aquele filme do Ritual do Anthony Hopkins. E o filme estrela John Cusack e Samuel L. Jackson, que são dois atores grandes o suficiente para não precisar de muito mais apresentação por aqui. 1408 é um conto de tipo 25 páginas que o Stephen King escreveu, que tem uma história curiosa, eu não sabia disso, que o 1408 na verdade começou como um exercício de escrita que ele fez pro On Writing, que é o livro dele meio biográfico e meio de dicas de escrita e de criatividade. Quando eu li o On Writing, eu não sabia disso, eu achei que ele tinha usado 1408 de exemplo porque era uma história famosinha dele. Mas não, ele literalmente escreveu aquilo lá de meme pro livro e depois viu que ia dar um conto legal e terminou o conto. E é uma história bem simples, é basicamente um quarto de hotel meio amaldiçoado que tem vida própria e quer atacar as pessoas que entram nele. Ele fica mudando e deixando o protagonista doido. Mas ele é bem mais contido do que o filme, já que das 25 páginas do conto, metade pelo menos é só a reunião do protagonista com o gerente do hotel, discutindo sobre o quarto, e só umas 10 páginas realmente se passam dentro do quarto em si. O filme veio 5 anos depois do conto ser publicado e eu acho que é uma das melhores adaptações de Stephen King pra cinema que eu já vi, porque acho que é um filme que consegue ser bem atmosférico, bem terrorzão clássico, e que tem um roteiro bem amarradinho, com muito elemento diferente que eu acho que até supera o conto original. Ele desenvolve melhor esse protagonista e mostra muito mais do que o quarto é capaz de fazer ali. Há algumas semanas atrás, a gente abriu uma caixinha de pergunta no Instagram pedindo recomendação de filme pra gente falar aqui. E 1408 foi uma resposta bem recorrente. E a gente não sabe se é porque as pessoas estão redescobrindo esse filme, porque ele entrou recentemente no catálogo da Netflix, ou se simplesmente é um filme que marcou as pessoas mesmo, e eu tendo mais pra primeira opção. Não é que ele não marcou, mas não é um filme que você acorda e fala, nossa, muito bom aquele filme 1408, né? Mas quando você vê que ele entrou no catálogo da Netflix, você fala, nossa, eu lembro desse filme, ele era muito bom. Porque esse filme, quando eu era criança, foi um dos filmes que a propaganda me assustou. Eu fiquei um tempo sem ver 1408 porque eu achava que ele era muito mais assustador do que ele era de verdade. A gente já tinha visto esse filme antes e reassistindo ele agora pra gravar, nossa opinião não mudou muito. Ele continua sendo um filme bem competente e sobrenatural de terror. Antes de falar mais dele, vou pedir pra vocês se inscreverem no canal se vocês não forem inscritos ainda. Comentem aí embaixo se vocês assistiram 1408, o que vocês acharam desse filme. Deixem outras recomendações de filmes pra gente falar aqui no canal também. Acompanhe a gente nas redes sociais, os links estão todos aí embaixo na descrição do vídeo. Se você gosta do nosso trabalho aqui na Trecheira, considere virar membro. Quando você é membro, você tem acesso a conteúdo exclusivo, consegue escolher alguns filmes que a gente fala aqui no canal através de votações, além de apoiar a gente também, né? E também já vamos liberar os spoilers, porque é um filme mais antigo e desses a gente sempre fala com spoiler liberado, porque é mais fácil. Então é isso, estejam todos avisados e vamos à trama. 1408 é uma história do Stephen King, o que significa que o protagonista é um escritor, como geralmente ele é. E esse escritor aqui é o Mike Ainsley, que a gente vai chamar só de John Cusack mesmo. O John Cusack trabalha escrevendo uns livros trash e fazendo review de hotel assombrado, mas ele mesmo é um cara cético que não acredita em nada de sobrenatural. Ele recebe na caixa postal dele um cartão falando sobre o quarto 1408 no Hotel Dolphin, em Nova York, um quarto que é muito assombrado. O gerente do local, o senhor Samuel L. Jackson, inicialmente não quer alugar o quarto para ele, mas depois do escritor e da editora ameaçarem o hotel legalmente, ele tem que deixar o John Cusack passar uma noite no maldito quarto. O John Cusack então vai passar a noite nesse quarto achando que não vai ser nada demais, mas rapidamente ele percebe que ele se fudeu, porque o quarto é assombrado mesmo, prende ele lá dentro e provoca várias visões e distorções espaciais pra cima dele. Então o filme todo é o protagonista surtando dentro desse quarto e tentando maneiras diferentes de sair dali, sem saber se todas as doideiras que estão acontecendo são reais ou são uma ilusão criada pelo quarto. Então, Cax, de tudo que acontece nesse filme, de todas as assombrações e coisas bizarras, qual que você acha que veio mais diretamente do conto? O que eu acho mais legal são os quadros. É isso? É pior que é.
É? O que tem mais destaque no conto são os quadros e como eles vão mudando. E toda a cena que o John Cusack vai ajeitar o quadro na parede é o que tem mais destaque no conto, que ele tenta ajeitar os quadros o tempo todo e eles continuam parecendo tortos. Mas uma coisa que eu gosto desse filme é da direção dele. O filme tem vários planos diferentes e criativos, e uma coisa recorrente que ele faz são esses planos enclausurados na escuridão, porque o filme tem essa vibe meio claustrofóbica do protagonista preso no quarto, e isso é refletido no visual do filme desde o começo. Tem esses planinhos que são vistos de dentro de compartimentos pequenos, tipo a caixa postal, ou a caixa onde o Samuel L. Jackson guarda a chave do quarto. E tem esses planos que são cercados de escuridão também, tipo John Cusack entrando no quarto pela primeira vez, antes de acender a luz, que é só a silhueta da porta e ele ali num monte de nada. E o diretor toma o tempo dele pra criar tensão. O John Cusack não sai do elevador e já entra direto no quarto. Ele vai andando pelos corredores, passa por uma funcionária, e ele meio que se perde nessa imensidão de porta, volta pro elevador. E aí ele apita e abre as portas como se fosse a última chance dele ir embora e desistir de ficar no quarto, o que não acontece. E aí quando ele chega na porta, ele ainda demora pra abrir. Tem todos uns planinhos, detalhes ali dele colocando a chave na fechadura e virando a chave, e aí os mecanismos por dentro abrindo. E aí ele entra, ainda tem um destaque da porta fechando pra mostrar que, ó, agora tu tá fudido, meu irmão, já era. Eu acho legal que o filme tem uma estrutura de história legal também ali. Ele começa com o protagonista chegando em outro hotel que é no meio do nada e que é dito como assombrado, só que ele sempre encara esses hotéis como golpe. Como um hotel que inventa essas histórias pra tentar atrair turismo macabro depois que a rodovia muda de lugar e ele começa a perder clientela. Na real, acho que as histórias até são verdadeiras. A parte canastrona é que o fantasma tá lá até hoje. Só que aí a direção cria esse paralelo visual do primeiro hotel que ele visita na introdução do filme com o Hotel Dolphin do 1408 pra mostrar como a situação deles são diferentes. Que a primeira cena do filme é isso, o protagonista dirigindo sozinho no meio do nada, ele tem que largar o carro num lugar, pegar uma ponte pra finalmente chegar num hotelzinho, o que já mostra que o hotel é isolado pra cacete. E quando ele chega não tem ninguém lá, só o casal que cuida do lugar, que imediatamente já começa a bombardear ele com trivia de assombração que aconteceu nesse hotel. Mostra que o lugar não tá muito cheio e que os donos estão querendo essa reputação de hotel assombrado pra eles. O Hotel Dolphin faz tudo isso completamente contrário. O protagonista chega no hotel no meio da cidade, fácil de chegar, bem movimentado, e a gente vê que é um público meio chique ali. E quando o gerente Samuel L. Jackson quer discutir sobre o quarto amaldiçoado, ele fala, vamos ir pro meu escritório para essa conversa ser mais particular. Porque ele não quer que essa coisa vaze, ele não quer essa reputação pro hotel. Então tudo isso indica que o 1408 ali não é um quarto assombrado de hotel picareta. Olha, mas uma coisa que eu preciso falar, porque não tem como, me incomoda muito, é o tanto que esse filme é amarelo, cara. Ele é muito amarelo, parece que todo mundo no filme tá com malária, parece que o filme tá com malária. Mas deixa eu te falar que eu acho que se eles tiraram do conto, o cara descreve o tempo todo o quarto como tendo uma iluminação amarela, bizarra e dá nojo, e é muito feia. E aí os caras viraram e falaram, é essa que eu quero pro meu filme. Mas aí eu vou entrar com uma contra-argumentação. O filme não é só amarelo dentro do quarto, não. No primeiro quarto ele já era amarelo. O filme só não é amarelo quando o maluco tá surfando. O filme praticamente é todo de um ator só. É praticamente o John Cusack surtando no quarto. E ele tá mandando bem, mas tem alguns atores secundários que também mandam bem durante o filme. O mais notável é o Samuel L. Jackson, que tá fazendo um personagem bem contido, assim, pros padrões Samuel L. Jackson de atuação. E ele é um gerente de hotel bem profissional, mas que tem a função ali de contar a história do quarto. Então ele constrói essa tensão de um jeito meio macabro que funciona bastante ali, ele toca o terror. E ajuda também que o diálogo entre os dois é muito bom, porque a todo momento são os dois trocando farpas ali. O John Cusack sendo arrogante, achando que já sabe de tudo da situação, que tá por cima, mas ao mesmo tempo o Samuel L. Jackson, que estudou o trabalho do John Cusack e leu os livros dele, falando ali que ele é meio que uma fraude ali, uma discussão passiva-agressiva do jeitinho que a gente gosta. O legal do Samuel L. Jackson é que o filme vende ele como se fosse um dos protagonistas, mas ele tá só no comecinho do filme mesmo e é isso. Mas o cachê deve ter sido parecido, então o tamanho no pôster é proporcional. Além do Samuel L. Jackson, tem outros rostos em papéis bem secundários aqui conhecidos daqui na trecheira, né? O Tony Shalhoub, conhecido como o Monk ou como protagonista de 13 Fantasmas, faz o agente e amigo do protagonista que arranja todo o
trâmite legal dele lá pra ele conseguir ficar no quarto do hotel, mas que também tem uma função legal ali na história de começar a dar uma dica sobre os problemas pessoais do protagonista ali que vão ser relevantes mais tarde. E tem o Isaiah Whitlock Jr., conhecido como o senador Clay Davis do The Wire ou como aquele cara que fez Cocaine Bear. Ele aparece aqui como o técnico que vai consertar o termostato, mas ele se recusa a entrar no quarto. Que eu acho uma cena muito boa, que ele só diz pro John Cusack o que fazer ali, meio que deixa claro que todos os funcionários do hotel sabem da reputação do quarto, e no momento que o problema tá consertado, o cara só mete o pé e vai embora sem falar nada. E também a última cena que o John Cusack tem alguma interação com alguém fora do quarto era a última chance de escape dele ali de fato. E é legal, porque quando ele abre a porta pro cara do termostato, a porta até demora um pouquinho pra abrir, como se ela já quisesse tá prendendo ele ali, mas ainda não. O protagonista é um personagem bem estabelecido. A primeira cena em que ele vai visitar um outro quarto, que não é o 1408, já mostra que ele é um cara estrelinha, meio babaca, arrogante, grosso com as pessoas. E ele faz review do lugar meio na má vontade, super cético, dá nota baixa. Mas ao mesmo tempo, a gente vê que ele não é um escritor lá muito famoso. Ele é meio flopado. Ele vai fazer um meet and greet lá com os fãs, não vai quase ninguém, e você percebe que ele é meio frustrado escrevendo essas reviews de hotel sensacionalista. Tem até um destaque na trama para um livro que ele escreveu há um tempo atrás, que é uma ficção que parece mais um trabalho pessoal, que ele trata com mais carinho, que é o que ele queria estar fazendo de verdade, e não fazendo o review de Hotel Assombrado. Eu acho que o John Cusack manda muito bem no filme, porque ele é um personagem que é mais cético, mais blasé ali, mas a gente vê que no começo ele vai ficando mais reflexivo sobre o quarto de hotel, e vai ficando mais vulnerável conforme a gente vai descobrindo também a história da vida pessoal do personagem. Que é um toque legal do roteiro, porque tem toda uma justificativa para ele ser cético desse jeito, que é porque ele teve uma filha que morreu de câncer. E ele culpa essa crença em uma vida após a morte que a mulher ensinou pra filha como um motivo dela ter desistido de lutar contra a doença e se deixado morrer mais fácil, alguma coisa assim. Então ele fica meio ressentido com religiões e com essas crenças e sobrenatural e tudo mais. E eu acho que é um bom desenvolvimento de personagem no fim das contas, é uma parada bem única. Ele queria que a mãe chegasse pra garota e falasse: vai se fuder se morrer, hein? Vai pro inferno, vai ser queimado eternamente. Não morre não, hein, filha da puta? E o legal é que ele é cético, mas ele também não é burro. Ele no começo tenta achar umas explicações lógicas pro que tá acontecendo, ou tem alguém escondido dentro do quarto, ou colocaram alguma droga na bebida dele. Mas ele até que aceita o perigo do quarto bem rápido. Depois que começa a acontecer uns bagulho esquisito e depois que a janela fecha na mão dele e ele se machuca, ele já fala, não quero mais, e decide meter o pé. E aí o filme vira essa sequência de tentativa dele de sair do quarto e o quarto contra-atacando. A porta tá trancada e aí ele tenta abrir, cai a maçaneta. E aí ele tenta buscar ajuda jogando um abajur da janela, só que ele se autodestrói antes de chegar no chão. Ele tenta se comunicar com a pessoa que tá no prédio da frente, só que ele descobre que na verdade é o reflexo dele na janela. E eu acho que é o momento mais drástico quando ele decide ir pelo parapeito do prédio até a janela do quarto da frente. Só que aí o quarto mexe na situação espacial dele ali e não tem mais janelas do lado e ele simplesmente tem que voltar. Porque não existe nada, existe apenas o quarto 1408 ali. E nesse aspecto, o filme é bem criativo, tanto nessas tentativas de fuga, quanto no jeito que o quarto usou com o personagem. Acho que alguns momentos dele surtando ali no quarto acabam sendo meio meme, principalmente a cena do frigobar, que ele começa a surtar com o frigobar porque ele tá vendo o Samuel L. Jackson lá dentro falando com ele. E aí nesses momentos eu pensei, caraca, esse filme podia ser com o Nicolas Cage. Ia ser lindo. Ia ser, cara, ia ser outra experiência. Mas acaba que o outro personagem mais relevante pra trama acaba sendo o próprio quarto 1408. E eu acho legal que, como é estabelecido no começo, o quarto não tem fantasmas, não tem espíritos. Ele não é necessariamente assombrado, é só o próprio quarto que é uma presença maligna. Aí acaba que esse filme tem a mesma vibe do óculos, o espelho do Mike Flanagan, que é esse, não é necessariamente um objeto, né, mas enfim, é uma coisa física ali, é um lugar que tem uma história macabra de mexer com a cabeça das pessoas que entram em contato com ela e fazer elas se automutilarem e se matarem. E eu me amarro nessas histórias de lugar ou objeto como história macabra, que os personagens rastreiam desde 1900 e bolinha. Aí eles começam falando que tiveram 56 mortes registradas nesse quarto. Algumas eles dão mais destaque do que outras. E a gente vai vendo alguns espíritos passados que foram estabelecidos voltando no filme. Eles falam do primeiro cara que morreu no quarto de hotel, e aí ele, todo mumificado, persegue o John Cusack pelos dutos de ar depois. E aí tem outros que aparecem ali imitando do jeito que eles se mataram, tipo o maluco careca pulando da janela, ou a mulher que a Karina chamou de Ronald McDonald pulando da janela também. O visual do quarto é bem legal também, apesar de ser muito amarelo.
E é legal porque no começo é só um quarto normal de hotel. O John Cusack até comenta isso no gravador dele, que é um quarto inofensivo, parece qualquer quarto. E ele descreve os quadros, falando que não tem nada de muito notável neles, mas esses quadros acabam sendo bem aproveitados no filme e eles vão mudando de forma com que eles fiquem mais macabros ao longo do tempo. E o próprio quarto vai mudando o visual dele. Ele abaixa a temperatura drasticamente para ficar como se estivesse nevando ali dentro. E ele muda coisa do tipo tirar a janela, acrescentar uma parede de tijolo em volta de todo o quarto, mudar o mapinha para mostrar pro protagonista que só tem o quarto ali. E aí mais pro final o quarto vai se autodestruindo e as paredes vão quebrando e fica um visual bem hotel macabro de filme de terror, é bem foda. E tem umas mudanças que são mais lúdicas relacionadas às memórias do protagonista. O banheiro uma hora vira um asilo e aparece o pai dele ali. E aí acontece esse reencontro, já que fica implícito ao longo do filme que eles não têm lá uma relação muito boa. Eu acho legal que o 1408 começa com umas coisas mais diretas, tipo, fisicamente atacando John Cusack com a janela, com a torneira, mas ao longo do filme os ataques vão ficando mais psicológicos, apelando pra vida pessoal do cara. Tem esse lance do pai, tem toda a chamada de Skype que ele tenta fazer com a mulher dele, que acaba com o quarto chamando a mulher pra vir dar um rolezinho no quarto também, pra ela ficar presa lá dentro. Mas o auge é quando o quarto faz o personagem reviver a morte da filha dele. E isso são coisas bem estabelecidas no roteiro, né? O lance da tecnologia, o Samuel L. Jackson fala no começo que aparelhos tecnológicos podem não funcionar lá dentro. Ao mesmo tempo que o quarto também usa tecnologia pra se comunicar com o personagem. Eu acho ótimo que no começo ele tá falando que o quarto não tem nada demais e o rádio liga sozinho com a música falando "We've only just begun". Tipo, a gente acabou de começar, calma aí. A parada vai ficar tensa. E depois o quarto ainda troca uma ideia com o protagonista, ele tem falas ali, primeiro como a aparição do Samuel Jackson dentro do frigobar, que é uma cena que parece ser muito mais engraçada do que ela é de verdade, explicando desse jeito, e depois pelo telefone, como se fosse a recepcionista do hotel falando, que é bem legalzinho, porque ele faz essas coisas meio, tipo, sem sair do personagem de recepcionista, né? Mas é muito boa, porque a voz dela é intransigível ali, sabe? E aí dá aquela coisa de aquele desespero, o cara é desesperado, e ela, senhor, estamos nananana. E outra coisa que eu gosto muito do filme, de como ele faz de um jeito criativo ali com o quarto, é do som dele, que tem todos esses efeitos sonoros de filme de terror que a gente tá acostumado, mas é tudo diegético, porque é tudo o quarto mexendo com a cabeça do protagonista. Então, quando ele olha pro quadro do navio, ele começa a escutar barulho de água, de mar, uns efeitos sonoros ali. Aí tem outra cena que o protagonista fica surdo, com um zumbido agudo muito alto ali na trilha sonora, e é o que ele tá escutando. Então eu acho isso bem legal, bem criativo. E o legal é que o filme ainda acrescenta um suspense de urgência nessa narrativa toda. Porque o Samuel Jackson é bem claro quando ele fala que ninguém nunca conseguiu sobreviver mais de 1 hora dentro do quarto de hotel. E aí chega um determinado momento que o rádio relógio marca 60 minutos e começa uma contagem regressiva. Então o protagonista vai vendo o tempo dele passar ali. E isso é relevante porque o protagonista consegue sobreviver a 1 hora dentro do quarto, pra descobrir que, na verdade, o objetivo do quarto é que ele vai reviver essa 1 hora pra sempre, sendo torturado pra sempre até ele resolver ir de Getúlio. E voltando pra essa questão do quarto sempre manter a pose dele, é divertido porque ele mostra umas pessoas se jogando da janela e aí coloca umas forcas ali no meio e fala que é o modo de check-out expresso do hotel. Eu acho o roteiro bem amarrado também, porque tem vários elementos que ele vai apresentando no começo que vão sendo úteis ao longo da trama. O protagonista chega no quarto e ele já olha pro duto de ar que ele vai usar mais tarde. Tem a garrafa de uísque que ele pega com o Samuel Jackson no começo. Tem a vizinha que tá no quarto do lado do hotel, que é uma mulher com um bebê que ele vê entrando lá no quarto e depois ele tenta chamar ela pra ajudar, e quando ele consegue olhar pro outro quarto, o próprio 1408 tá zoando ele, porque ele coloca lá a mulher com a filha dele no quarto ao lado. Então tem muita coisinha ali pequena que ele vai usando pra fazer assombrações diferentes. Mas o que eu acho legal do roteiro é esse final falso que ele tem, que talvez seja um dos mais famosos do terror, que do nada lá pra parte final do filme, o protagonista só acorda em uma cena no começo, quando ele tava surfando na praia e teve um acidente. E aí ele fala que o filme foi todo um sonho, vai colocando justificativas ali pra essa história ter sido inventada. Do tipo, ele viu o número 1408 no banner do avião que tava passando na praia quando ele tava surfando e por isso ele pensou nisso. É um filme que ele tem tanta viagem e distorção temporal e espacial ali que no começo a gente fica com dúvida dessa cena, a gente acha que é o quarto pregando uma peça no cara, mas a parada é que essa cena toda demora muito, deve ter tipo uns 10, 15 minutos de filme nisso, que ele tem todo um reencontro com a esposa, eles vão jantar, tem um diálogo onde eles se resolvem ali, e aí o maluco segue com a vida dele, escreve um livro.
A cena do correio eu acho boa, porque ela é rápida. Ele entra, começa a achar o pessoal familiar, aí a parada quebra, acabou. Mas a cena do jantar com a mulher, puta que pariu, Oswald. Ah, mas é legal quando você vê sem saber o que tá acontecendo, que você acha que ele saiu do quarto, porque já passou tempo de filme o suficiente pra você achar que o filme tá acabando. A primeira vez que eu vi foi impactante. Mas eu gosto do final, que é tipo, ele entra no correio e aí a galera começa a quebrar o cenário do correio até virar o cenário do quarto, e é uma cena muito maneira, muito criativa. Uma coisa que faltou a gente mencionar aqui é que o roteiro do filme tem uma ponta solta, porque ele recebe esse cartão postal do 1408 no correio, mas o filme nunca revela quem enviou pra ele, porque fica implícito que vários hotéis mandam os papéis pra ele fazer review no livro dele. Mas como o Samuel Jackson não quer essa divulgação do quarto amaldiçoado, não foi ele que mandou. Então a gente tem que deduzir, igual no grande filme que ninguém viu do Kevin Bacon, You Should Have Left, que foi o próprio quarto que mandou o cartão postal pra ele. Foi isso, a casa mandou o link. Essa é a piada que a gente faz direto aqui na trecheira, que absolutamente ninguém liga. Porque ninguém viu esse filme e ninguém nem viu o vídeo. Vamos ver o vídeo, gente. A gente vai deixar o link aqui, ó. A outra coisa que não tem explicação na trama é o porquê do quarto ser sobrenatural, mas é claro que isso não precisa, só ia deixar o filme mais zoado. Mas uma coisa que é legal é que todo o filme tem uma temática de número 13 ali, número do azar. Tem essa tradição de hotéis que pulavam o 13º andar, que foram construídos há muito tempo atrás. Então, na real, 1408, apesar de estar no andar 14, é o 13º andar, e os dígitos do quarto 1408 somam 13, e parece que o filme todo foi feito nessa coisa do 13, porque, por exemplo, no conto é dito que o hotel foi criado em 1919. No filme eles mudaram isso pra 1912, porque se você juntar os dígitos dá 13 também. Então tem muitas dessas coisinhas assim pra ter a numerologia do filme. O filme acaba mesmo quando o personagem decide que vai se sacrificar e vai levar o quarto junto. Então ele pega o whisky de $900 que o Samuel Jackson deu pra ele, transforma aquilo num molotov e explode o quarto. A gente vê a comoção da galera ali por causa do incêndio, a galera indo embora correndo e vê as fumaças saindo da janela. E isso tudo é fora da perspectiva do protagonista, então a gente sabe que não é uma alucinação. E aí ele fala uma frase de efeito, taca um objeto pra abrir a janela pra entrar o oxigênio e queimar o quarto todo. E é uma frase de efeito muito boa porque rima com o começo do filme, que é ele fazendo a review dele pro quarto. É verdade. Então, pra esse quarto do 10 estrelas. Bum, é muito bom. Bravo. 10 estrelas não, 10 caveiras. 10 caveiras. E a gente não sabe se ele conseguiu de fato matar o quarto, mas ele com certeza conseguiu danificar. Tem até a cena do número ali na porta derretendo, como se fosse o quarto sangrando ali. Uma coisa bem bonita, bem lúdica, bem poética. A versão do filme que a gente assistiu, que é que tá disponível na Netflix e que foi pros cinemas, termina com ele sobrevivendo e se reconciliando com a esposa dele. E aí eles acham o gravador, que ele tava no quarto o tempo todo, o que comprova que, de fato, o sobrenatural aconteceu ali, não foi só coisa da cabeça dele. Só que isso é um pouco anticlimático, né? Porque a gente sabe disso, a gente tava vendo o filme. Isso nunca foi uma questão, assim, um mistério. Então parece uma nota estranha pra terminar o filme, porque não é uma revelação, não é algo que a gente tá se perguntando. É só uma cena meio desnecessária, meio que ok. Tem muita cara de cena que foi adicionada depois, porque audiências de teste não gostaram do protagonista morrendo no final. E naturalmente foi isso que aconteceu de fato. Mas aí tem 3 finais no filme, esse é o final que foi mais divulgado. Nos outros 2 finais, o protagonista morre, que pra mim é o que faz mais sentido, porque a cena dele fazendo a review do quarto e explodindo o quarto todo é muito épica e é uma cena de morte maravilhosa, mas o filme meio que nega isso na versão que ele sobrevive. Tem um final que a mulher dele acha o gravador, e tem um final que o Samuel Jackson acha o gravador, e aí ele vai tipo no funeral do cara e ele coloca o gravador pra tocar, e quando ele tá escutando, ele vê o Mike todo queimado no banco de trás do carro, meio que pra dar um salve pra ele. E aí acaba o filme com esse sustinho barato, mas ainda assim acho um final mais legal. Enfim, 1408 é um bom filme, acho que é uma das raras adaptações de Stephen King que conseguem superar o material original e que eu acho que até funcionam melhor como filme. Ela consegue colocar muito elemento na história sem parecer forçado, e talvez seja uma das adaptações mais subestimadas deles. É um filme que a gente gosta bastante aqui. Eu ainda acho que ele tem umas coisinhas meio esquisitas ali, e eu colocaria como notável. Ah, eu coloco como muito bom, eu gosto demais, cara. Eu gostei na época e gostei de novo. Sabe uma coisa que eu gosto do John Cusack? Eu gosto que ele é um ator de beleza mediana que mesmo assim se arriscou em Hollywood. Porque ele tem beleza mediana, mas ele não tem nada de excêntrico. Ele é uma pessoa normal, ele é qualquer cara que, sei lá, trabalha no banco. E aí o cara tem que ser muito talentoso pra sustentar essa normalidade e ir pra Hollywood. Eu respeito o ator assim.